Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos e que você tenha um abençoado ano de 2026. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa também. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dicas do pós-transplante. O que ocorre, né? Estamos saindo agora de uma estação e estamos entrando numa estação do verão. O que acontece aqui? Queria dar uma dica para vocês em relação do que aconteceu aqui comigo e que pode acontecer com vocês também, em relação a transplante. Nós tivemos uma primavera bastante quente, né? E tivemos até uma certa dificuldade para fazer o transplante esse ano, devido a altas temperaturas, né? Pouca chuva e assim por diante. E essa caliandra aqui, eu faço transplante nela aqui há mais de 10 anos. Ela tem em torno de 20 anos. Quando eu adquiri ela, ela estava com 7 para 8 anos. Então ela está na faixa aí de uns 20 anos, mais ou menos, tem essa planta aqui. E como eu disse para vocês, eu faço transplante nela a cada mais ou menos uns 10 anos já. Todo ano eu faço transplante, porque a proliferação de raiz dela é muito grande. Mas o que ocorre? Essa planta aqui, eu já fiz transplante dela até no verão e nunca tive problema. E dessa vez, ela sentiu um pouco, tá? Então, qual que é a dica? A dica é nós termos isso aqui como um aliado, como nosso aliado e aliado das nossas plantas. Porque quando você faz um transplante num período que está um pouco quente, a gente é praticamente obrigado a colocar isso aqui para conservar a umidade. E essa planta aqui, essa caliandra aqui, ela sentiu bastante, sabe? Sentiu bastante, coisa assim que eu nunca havia acontecido comigo. Ela abortou bastante folhas, raleou bastante, agora que ela tá voltando, ó, né? Tá voltando. E outra coisa também que eu faço, né, ó, tirar todas as frutos, ó. Ela tem fruto, tiro todos os frutos. Por que eu tiro todos os frutos? Vou chegar lá. Então, usamos, né? Vamos usar, ter sempre em mãos o nosso esfagno, para que ele consiga dar um suporte para a gente nesse meio de tempo. Esse puxinho aqui, ó, eu fiz um transplante nele, mas ele já tinha abortado bastante folhas, estava com uma dificuldade muito grande de absorção de água, né, e nutrientes. O que aconteceu? Fiz o transplante nele e coloquei o esfagno para que aumentasse a umidade, mantesse a umidade, para que ele consiga produzir uma nova massa verde. E está vindo uma nova massa verde, ele está voltando, ok? E já essa aqui, para que eu não houvesse problema, eu já fiz o transplante e já coloquei o esfagno, entendeu? Então é isso, galera. Eu queria só partilhar com vocês isso daqui, para você que está chegando agora, você que está começando agora. Quando você faz um transplante, usa o esfagno pelo menos nos primeiros 15 a 20 dias. É muito importante para a gente poder manter essa umidade e fazer com que a planta também ela se recupere mais rápido. Beleza? Então essa aí é a minha dica de hoje, né? Para a gente não dar mole. Não dá mole, porque, igual eu falei para vocês, essa planta aqui faz 10 anos que eu faço transplante nela, nunca teve, né, ela nunca teve essa reação, e dessa vez ela teve uma reação bastante negativa. Coisa assim que você faz o transplante de caliandra, uma semana, 2 semanas, já pode pôr no sol.
E essa aqui não, essa aqui eu deixei ela ficou na sombra um tempo, coloquei no sol e ela abortando folhas. E você sabe, né, que a planta ela aborta folhas para não morrer. É uma forma de defesa dela. E agora não, agora está voltando, né? Está voltando a massa verde e agora é só alegria. Mas na próxima vez que eu for fazer o transplante nela de novo, eu vou me atentar com essa questão de temperatura. Provavelmente eu faça já no comecinho, no finalzinho do inverno, para ela não ter esse tipo de problema que teve. Essa planta aqui é uma das minhas princesinhas aqui do viveiro. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês a questão de sementes aqui das minhas caliandras. Começando com essa aqui, uma curiosidade em relação às sementes. Essa planta aqui é uma das primeiras vezes que ela dá flor e dá frutos. Dá vagem, né? Produz a vagem. Só que o que acontece? Fica até aqui a dica para vocês, pessoal que está começando agora, de repente tem uma caliandra que está dando as primeiras floradas. As primeiras floradas, os primeiros frutos, a polinização, tem polinização, porém, ela não produz sementes. A grande maioria que está aqui, ela não tem semente. Também não sei o porquê. Se alguém de vocês tiverem aí o conhecimento, pode passar a dica para gente. Eu conheço um amigo que tem vários pés de caliandra e as caliandras dele não dão flores. Mas por quê? Falta de sol. É exatamente o contrário daqui. Aqui eu não tenho problema com sol. As minhas caliandras produzem muito, né? E agora vocês vão verem aquele bosque meu lá, como que tá. E esse bosque é tudo filho, né? As plantas, as árvores são todas filhas dessa caliandra velha que eu tenho aqui, que estava aqui na bancada, ok? Então vamos lá, quero mostrar para vocês como que tá aquele bosque, como que tá a semente dele, as sementes deles também, e só complementando que é o mesmo caso dessa aqui. O que que é? São plantas muito novas, porque a caliandra ela dá flor à toa. Pegou um tamanhinho aí de 2, 3 anos, ela já dá flores, né? E consequentemente vem os frutos. Porém, a mesma coisa que está acontecendo aqui está acontecendo lá. As primeiras floradas de uma caliandra, elas não dão semente. Dão as vagens, mas não dão semente. Por mais que tenha cruzamento, né, de insetos, né, polinização no caso, ela vai ter essa dificuldade. Aí, consequentemente, nas próximas frutificações, aí vem a semente total. Beleza? Então, vou mostrar lá para vocês como que tá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como que tá o nosso bosque. Deixa eu arrumar a luz aqui. Então, olha como que tá o nosso bosque aqui, né? Queria mostrar para vocês aqui. Essa aqui, galera, isso aqui são graminhas. É uma graminha chamada grama Zeon, uma grama japonesa chamada grama Zeon. Ela tá bem alta porque eu tô proliferando ela para depois vir as próximas podas, ok? Mas olha só, vou mostrar para vocês o bosque aqui como que tá. E depois aqui, ó, a frutificação. Olha quanta vagem. É muita vagem, né? Olha só. Então, para vocês verem, olha como tá de botão, para vocês verem que a caliandra, ela pegou um tamanhinho, ela já produz legal. Por que essas plantas aqui, ó, algumas estão
com frutos, outras não. Por exemplo, desse lado aqui, devido à idade de cada uma delas. Vocês podem ver que nem são todas que têm a mesma idade. Elas estão bastante variadas. E é nesse caso aí que cada uma vão se adiantando uma das outras, devido à idade. Mas logo, logo estão todas produzindo com certeza. Beleza? E agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essa plantinha aqui. Eu fiz o transplante dela, eu até gravei o transplante, tá? Mas não pude exibir porque eu tive problema com a filmagem. A filmagem ficou zoada, ok? Mas assim, assim que eu fiz o transplante, eu coloquei o esfagno, né? Para poder dar uma protegida nela, porque foi reduzido bastante, né? O vaso. O vaso foi reduzido muito. E agora ela já está tranquila, já está dando frutos, já está dando flores, mas eu sempre fui cortando fruto. Sempre tiro fruto. Fruto, galera. Transplante, quando uma planta tem fruto, você tira o fruto. Tira o fruto. Não deixa a planta com fruto. Por quê? Porque é o seguinte, galera. A planta, o fruto requer uma energia muito grande da planta, certo? E você que é mãe aí, você que é pai, vocês sabem, né? Fazendo uma comparação grotesca, a gente que é pai, a gente sabe o quanto que uma mãe, ela perde energia quando ela tem um filho. A mesma coisa isso aqui, o fruto, ele nada mais é do que o filho da planta. E a planta, o fruto, ele requer uma energia muito grande da planta. Então, o certo, o correto é retirar. A minha planta está cheia de fruto, na jabuticabeira está cheia de fruto, não vou fazer o transplante, não posso fazer. Deixa, colhe primeiro os frutos para depois fazer o transplante. Mas não faz transplante com fruto. Porque, igual eu falei para vocês, uma planta com fruto, o fruto requer muita energia. Você imagina uma planta se recuperar de um transplante cheia de isso aqui, ó, cheio de frutos, cheio de vagem, não tem jeito, né? Ela vai sofrer um estresse muito grande, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês em relação a isso, tá? Em relação a transplante, pós-transplante, em relação ao esfagno, né? E eu queria falar um pouquinho dessa plantinha aqui para vocês. Essa plantinha aqui, galera, alguém pode estar se perguntando, né? Ah, planta estranha essa, uma planta caída, uma planta inclinada, né? Então, às vezes a pessoa vê essa planta aqui, ela já vem com uma sugestão de eu fazer uma porta drástica nela e não sei o que, não sei o que. Não, ela vai ficar desse jeito aqui. Ah, mas planta tem textilo. Não, não tem textilo. Primeiramente, você faz planta para você faz o bonsai para você. Por quê? Você olhando isso aqui, você pode não entender o que ela representa. E talvez você pode entender até melhor que eu. Essa planta inclinada aqui, eu tive a inspiração de uma plantinha que eu vi, um chorrinho que eu vi do Paulo Schweitzer, lá de Santa Catarina, professor de bonsai Paulo Schweitzer, né, do My Bonsai, canal My Bonsai, ok? E eu me inspirei naquela plantinha que ele tinha, só que ela era bem pequenininha, tá? Igual essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa planta aqui é a mesma que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada como é que ela era e dá uma olhada como é que ela tá agora. Então, galera, é assim.
Às vezes a pessoa pode achar estranho, né? Uma planta, uma árvore assim, ó, caída desse jeito aqui, mas qual que é a representação dessa planta aqui? A planta tem que ter estilo? Depende. Depois eu vou falar para vocês sobre estilo. Mas essa árvore aqui, ela é uma árvore que ela caiu, né? Ela caiu e ela se reergueu de novo, rebrotou de novo e continua uma árvore, do mesmo jeito que ela era. Do mesmo jeito que ela era. Só não está em pé, ela está caída. Certo? Mas, igual eu falei para vocês, isso aqui é coisa de professor. Eu inspirei de um professor que chama Paulo Schweitzer. Ele teve a ideia de fazer um chorrinho desse jeito aqui. E eu achei legal. Certo? É claro, ela está pronta? Não está pronta. Ela vai crescer mais um pouco aqui embaixo. Vai descer um pouco mais. Mas enfim. Aí a gente vai falar de estilo, né? Estilo. Nós temos uma gama de espécies, uma grande espécie, né? Uma espécie, um número de espécies muito grande aqui no nosso país, que nós teríamos que fazer o quê? Teríamos que desviar um pouco, né? Deixar um pouco essa coisa de bonsai japonês, triangular, e passar a cultivar e criar os nossos próprios estilos, ok? O bonsai japonês ele ficou lá nos anos 40, quando ele veio para cá, trouxe para cá. Eles começaram a cultivar o que? Só cultivava pinheiro, né? E hoje não, hoje nós temos uma infinidade de espécies que a gente pode fazer os nossos bonsais e criar os nossos estilos. Detalhe, uma pessoa que fala muito sobre isso é o professor Ladoso. Professor Ladoso do Bonsai Shizen. Ele fala sobre os nossos estilos, ele fala sobre o estilo naturalista. E o bonsai naturalista, ele nada mais é do que você fazer um bonsai com a cara das nossas árvores aqui, as nossas espécies com as nossas árvores, ok? É nós criarmos os nossos próprios estilos. Por exemplo, o Ladoso fala de waterpole. Waterpole, para quem não sabe quem que é, eu também não sabia, ele é um ícone do bonsai naturalista. Depois você dá uma googada lá, dá um Google para vocês verem quem que é o cara. Então, o que ocorre? Tem muita gente que pensa que o bonsai naturalista ele não precisa de ter intervenção. Precisa sim, e bastante. Não tanto intervenção como um bonsai no estilo A, B ou C, mas ele precisa de intervenção também, e bastante, certo? Então, existe até aí uma certa rivalidade no bonsai, uma briguinha, né, coisa boba, de gente que não concorda com o bonsai naturalista, devido a ele ter o seu próprio estilo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o bonsai naturalista, se eu pego uma espécie nossa aqui e crio um estilo próprio, né, que ele fique de acordo com as nossas árvores aqui, ele será muito bem-vindo. Então, e falando em estilo, é o caso dessa caliandra aqui também. Essa caliandrinha aqui, eu achei por melhor fazer ela no estilo flat top, que é o savana africana. Esse estilo aqui não tem naquela tabela de estilos, ok? Quer dizer, já é um estilo mais novo daqui do Ocidente, ok? Então, o que acontece? A maioria daqueles estilos que está naquela tabelinha lá, eles são estilos orientais. Esse aqui, flat top ou savana africana, eu não gosto de falar flat top, eu gosto de falar savana africana, por quê? Porque já dá mais ênfase, né, na palavra e é mais fácil as pessoas entenderem.
aquelas árvores, né, que são altas na África, lá, né, na savana, e que tem a copa plana, né? Ok? Então, flat top em inglês quer dizer topo plano, parte de cima plano. Voltando, né, ou dizendo naquela questão dos nossos próprios estilos, ok? Então tá mais que na hora, devido à gama, né, a vasta variedade de espécies que nós temos aqui, de fazermos plantas no nosso estilo e não somente estilo triangular, mas, né, mas uma planta que caracteriza mais uma planta antiga no nosso modelo aqui, que não são plantas triangulares, não são pinheiros, não são juníperos, né, taiga e assim por diante. Beleza? Aquela frase, né, que nós não podemos fazer uma árvore com cara de bonsai, mas um bonsai com cara de árvore, certo? Então, eu valorizo bastante e defendo também essa tese, né, de que nós não precisamos só seguir aquela tabelinha lá dos estilos de bonsai, que existe lá 18, 20 estilos, mas nós criarmos os nossos próprios estilos, porque bonsai, galera, bonsai é criatividade. Bonsai é criatividade. A gente vê bonsai aí, coisa mais linda do mundo, que não tem estilo nenhum. E que é igual isso daqui. Isso aqui não tem estilo nenhum. O estilo desse aqui é zero. É uma criação que eu estou fazendo aqui, né? Baseada no quê? Numa situação. Uma árvore que caiu, ficou caída, ela se reergueu novamente, né? Ela rebrotou de novo e suportou todas as intempéries da natureza, né? Que caiu sobre ela e ela resistiu, beleza? E aí, no caso, também, só complementando essa ideia, recentemente o seu Luiz Galvão, ele fez um vídeo até, assim, refutando, né, um comentário que fizeram do bonsai, dos bonsais que ele faz, em relação à topiaria. Os caras falaram, não sei quem foi que falou que os bonsai dele é topiaria. Que topiaria, rapaz? Tem nada de topiaria. Topiaria porque fecha a copa. Ele tem alguns bonsais que tem a copa fechada, mas topiaria não tem estrutura de galhos. E o bonsai, para ser bonsai, ele tem que ter estrutura de galhos. E você vai ver os bonsais dele para você ver a estrutura de galho, como é que é feito, bem feitinha, no capricho. Então ele ficou assim, a gente percebe que ele ficou até um pouco chateado, porque ele falou, olha, eu faço bonsai primeiramente para mim. E se não agrada, paciência, né? Mas os meus bonsai, eles estão dentro da regra, eles têm estrutura de galho. Alguns têm copa fechada, normal, né? Normal. Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? E falar também dessa plantinha aqui, que eu fiz uma redução muito grande nas raízes dela, para poder caber nesse vasinho. E esse vasinho aqui é uma sugestão de um amigo bonsaísta. Falei para ele que eu estava meio sem saber que vaso que eu colocaria essa plantinha aqui, né? E aí ele deu a sugestão e ó, encaixou como uma luva. Esse aqui é o vaso correto para esse estilo de planta, para esse tipo de planta, né? Que eu mostrei para vocês lá naquele vasinho pequenininho, quando ela era pequenininha. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado pela companhia, por vocês acompanharem o canal e até o próximo vídeo. Estamos juntos.